que é justiça? Não existe justiça no singular. Se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos perceber que há justiças. Uma, e a mais importante, é o anseio que vem da compreensão de que todos somos absolutamente iguais. Ninguém é melhor, nem superior, nem mais dotado do que o outro. Todos têm que ter, por justiça, com J maiúsculo, oportunidades iguais para poder desenvolver suas vocações, seus dons, sua potencialidade. Então a justiça, que é perene como valor universal, é algo que fica no horizonte da utopia, da busca, do vir a ser. Uma sociedade justa, uma sociedade onde todos, reconhecida sua igualdade fundamental, tenham as mesmas oportunidades, onde não haja discriminação, preconceito, exploração, crueldade, abuso. Isso é a justiça, no sentido maior da palavra, como grande valor. A outra justiça, para seguir nessa ideia de justiças no plural, é a justiça que a gente constrói historicamente em cada sociedade. E aí, costumeiramente, é uma justiça de classe, é uma justiça feita por quem detém o poder para reproduzir esse poder, que muitas vezes é um poder excludente, é um poder explorador, é um poder discriminatório. Portanto, aquele símbolo, inclusive, da justiça, que vem lá dos gregos, com uma deusa com os olhos vendados para não discriminar, ver quem tem berço de ouro e quem tem berço de palha, com uma balança que é equilibrada, ela se inspira naquela ideia universal da justiça igualitária, mas na prática traduz outra coisa. Muitas vezes essa imagem está com o olhinho bem aberto para o lado em que ela vai pender e faz a balança ir para um determinado lado. Essa justiça de classe, essa justiça injusta, ela acompanha as sociedades humanas e mesmo no pleno século XXI, volta e meia, ela é praticada em detrimento de quem? Dos pobres, das mulheres, daqueles que têm orientação afetiva e sexual diferente daquela que a sociedade considera no senso comum normal, dos povos escravizados, no caso do Brasil, os africanos, os negros, dos indígenas que tiveram suas terras tomadas por um processo de colonização, das crianças, sobretudo as pobres, muito desamparadas, dos velhos, porque crianças e idosos não têm atividade produtiva numa sociedade altamente economicista. Então tem a justiça injusta. E por fim, tem a justiça no plano pessoal e individual. Nós todos devemos ser, a despeito de não alcançarmos a justiça plena como valor universal. E apesar da justiça injusta de classe, que favorece mais os ricos em geral, os de poder e prestígio, nós temos que praticar nossa justiça pessoal, sermos justos. E aí eu lembro Agostinho Neto, grande líder da independência de Angola, que era também poeta. Ele dizia: não adianta que a nossa causa seja boa e justa, é preciso que nós mesmos, desde já, sejamos justos e bons. É um desafio. Essa mesma linha, o que é impunidade? A impunidade, na verdade, é a punição das vítimas. A impunidade, na medida em que deixa quem roubou, quem delinquiu, quem violentou, quem se viciou, quem torturou, quem malversou recursos públicos sem qualquer castigo da sociedade, não se está falando aqui de tortura nem pena de morte, mas uma punição, sobretudo aquela que dói no bolso, aquela que retira a sua capacidade de agir contra o interesse público. Essa impunidade, na verdade, é uma punição a quem sofre, a quem perde, a quem é subtraído daquilo que lhe pertence como a coletividade, por exemplo. Então, a impunidade também, além de ser punição para as vítimas, o que é um total absurdo e uma tremenda injustiça, ela também é estímulo, ânimo
semente de novos crimes. A impunidade alimenta a criminalidade sem punição. Chico Alencar, Eu estou discriminando, eu estou olhando só para a cor de rosa e não para vermelho. Não tem importância. agora a gente já ajeita aqui para a mesma forma. Estou sendo injusto. Vamos lá. Então, quais são os problemas mais graves de segurança pública em nível nacional? Que você se vê mesmo problema aqui no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, na Fortaleza? A violência, e isso já é quase que aceito por todos, ela não é um raio em céu azul, alguma coisa que vem da índole má de algumas pessoas ou de muitas pessoas. A violência que gera a insegurança da população, os crimes contra o patrimônio e contra a vida, esses muito mais importantes, eles derivam de uma sociedade desigual e desajustada, de uma sociedade que não tem a justiça como valor que se procura realizar permanentemente e nem tem uma justiça, enquanto instituição, poder judiciário, verdadeiramente justa. Os crimes de colarinho branco são perdoados, os crimes dos chamados pés de chinelo, em geral, são castigados. As penitenciárias não fazem ninguém se penitenciar do que errou porque não recuperam ninguém, pelo contrário, são escolas superiores de criminalidade. Então a insegurança deriva da profunda desigualdade social. Na Suécia ou em países altamente desenvolvidos não tem violência? Claro que tem, mas ela é residual. No Brasil ela é muito forte, às vezes ela é meio de sobrevivência, é desabafo dos desesperados. Como enfrentar isso? Passando a mão na cabeça dos criminosos? É claro que não. A gente tem que combinar a compreensão das raízes da violência e tentando superar a profunda desigualdade social do Brasil, onde os 10% mais ricos têm uma renda 40 vezes maior, agora caiu para 39 vezes maior do que os 10% mais pobres, que são muito mais numerosos. Então, essa injustiça estrutural secular de uma sociedade oligárquica, escravocrata, patriarcal, de péssima remuneração dos assalariados, de capitalismo retardatário, de instituições injustas, discriminatórias, ela precisa ser combatida no imediato, com políticas públicas de segurança. O maior erro é achar que a questão da insegurança e do seu enfrentamento é um caso exclusivo de polícia. Tem que ter polícia sim, agora uma polícia reformada profundamente, reeducada, que tenha conhecimento dos direitos humanos, que tenha valores éticos para não reproduzir a corrupção dos seus mandantes, dos seus chefes, governadores, prefeitos, presidentes, a cúpula, ministros. Muitas vezes o policial, o guarda da esquina que rouba, ele está repetindo o ministro que rouba. Então, a estrutura brasileira é muito corrompida e a reforma da polícia precisa também ser uma reforma da política no Brasil. E, por fim, nosso sistema penal é profundamente injusto e alimenta a criminalidade que ele diz combater. Nós temos uma população carcerária no Brasil que já chega a 500 mil de apenados, e eu que sempre trabalhei enquanto parlamentar em comissões de direitos humanos, já visitei dezenas de presídios no Brasil todo e vejo que em todos os lugares a tônica é, primeiro, 99%, para não dizer 100%, de pobres, de gente de origem muito miserável até, com pouquíssima escolaridade, e que lá não estão crescendo como seres humanos a partir do erro que cometeram. São pessoas que vivem um processo de embrutecimento e de desumanização na cadeia. Então isso significa que quando ele sair, se sair, vai voltar a delinquir e aí vai sofrer a pena capital da morte, que já existe no Brasil, embora não oficial, não na lei. Mas nós temos execuções, pena de morte na prática. Então a sociedade precisa mudar, rever seus conceitos. Sem um processo profundo de melhoria da qualidade da educação e de mais distribuição de renda e riqueza, a insegurança pública vai continuar. Apesar dos focos de excelência, do dito progresso, da modernidade, dos prédios inteligentes, da cibernética, da informática, da robótica, o
Brasil ainda continua sendo um país muito brutalizado. E quem desde o berço sofre violências, inclusive a da desigualdade social, vai reagir, vai dizer, olha, eu existo e não aceito essa condição. Na verdade, o crime pequeno, muitas vezes cometido por adolescentes, é um grito de alerta, para ele dizer da forma mais torta e torpe que existe. A sociedade precisa prestar atenção nele e as autoridades precisam desenvolver políticas públicas para essas pessoas alcançarem dignidade, que significa respeito e, claro, menos violência. Chico. Vamos lá, Chico. Vamos lá. 3, hein? Você está sendo injusto. Só para última aqui. Por que essa ideia de ressocialização que o senhor falou não está dando certo? Só estamos neutralizando no máximo os bandidos, porque está tendo um alto nível de recidência, o sistema carcerário não ressocializa. Por que não se mostrou eficaz nos seus pilares? É porque há uma prática, né, que tem respaldo da sociedade, do senso comum, de que o fundamental é retirar quem cometeu algum crime contra o patrimônio, por menor que seja, ou contra a vida, do circuito, retirá-lo e jogá-lo num depósito, não de ressocialização, de educação, de formação para o trabalho, mas um depósito para que ele fique ali isolado. Então, se você for ver o índice dos que estão cumprindo pena, que tem um processo de formação educacional, que ocupam o seu tempo vazio lá com educação ou formação para o trabalho, isso é mínimo. Então a gente precisa ampliar ainda aquilo que a lei já indica, que se você se dedica a estudar ou a trabalhar mesmo na cadeia, isso pode reduzir pena. Já existe a prescrição quanto a isso, mas ainda é muito tímida e, sobretudo, há poucas ofertas de atividades educacionais, culturais e de formação para o trabalho nas nossas penitenciárias. Então, agora a sociedade, na verdade, ela tem no senso comum um sonho meio de Carandiru. Tem gente que volta e meia fala, sabe quanto se gasta com um preso? R$750 por mês. O ideal, às vezes até confessado, é eliminar essas pessoas, excluí-los. Você combate a barbárie matando todos aqueles que você considera bárbaros. Então, junta uma certa opinião média da sociedade com a má vontade das autoridades, gera essa situação. Mas isso não dá nenhuma tranquilidade para a sociedade. Pelo contrário, afeta o nosso presente e compromete o nosso futuro. Valeu, Chico.